Ah, agora eu vou ter que cortar, meu Deus do céu. Velho, eu vou falar pra vocês, cara, como que a internet ela abençoou muita gente, tem abençoado muito a nossa vida. É incrível o quanto que a internet facilitou. Porém, por outro lado, cara, é uma batalha terrível, velho. Por quê? Porque hoje em dia na internet você acaba se esbarrando com coisas que você nem procura. Muita imoralidade, muita coisa ruim. E antigamente era muito mais difícil, cara, você se deparar com coisas imorais. Hoje em dia, as coisas imorais são ensinadas até em lugares que era para estar ensinando somente educação de matérias. Então, cara, hoje em dia é muito difícil de você não se deparar com alguma coisa imoral. Tantos em filmes, em séries, até desenhos, cara. Isso é muito triste. Um lado a internet é boa para facilitar muitas coisas, por outro lado infelizmente tem essa questão de que a imoralidade tem alcançado até as crianças, pessoas que têm idade muito menor, infelizmente às vezes são expostas à imoralidade por causa da internet. Tem alguns recursos, tem alguns aplicativos, tem algumas formas de evitar ao máximo isso, mas infelizmente de uma forma ou outra a gente ou alguma criança é exposta a algum tipo de imoralidade. Então, cara, como lutar com isso? Eu indico muito esse livro para ajudar muito você a lutar com essas coisas. Cara, é muita oração, busca pelo Senhor, buscando ler a Bíblia, buscando jejuar, orar, buscando conselhos de alguns irmãos, assistir algumas pregações também aconselho bastante. Logo a gente vai trazer um novo vídeo referente a alguns ministros, tanto aqueles que já estão dormindo no Senhor, quanto aqueles que já ainda estão na ativa. Eu vou trazer esse vídeo para vocês de algumas indicações que têm edificado muito a minha vida. Eu tenho conhecido pastores e ministros incríveis. Conheci o David Quillan, o pastor Antônio Cirilo, cara, o Daniel Alencar, muita gente incrível que eu vou trazer aí. Tem uma parte assim que ele vai citar o versículo de Mateus 5:28, que ele fala assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Cara, esses dias eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá, onde ele vai falar sobre a obediência, que ele fala sobre a obediência total. Ou não é uma obediência parcial, não pode ser uma obediência parcial, ou seja, eu obedeço Deus nisso, mas eu não obedeço Deus naquilo. Cara, eu vou falar para vocês que é um desafio, né? Não tô falando, não é que no sentido que a gente não vai pecar, não vai errar, mas de a gente se esforçar ao máximo para obedecer o máximo Deus possível. E ele citou um exemplo, principalmente quando ele andava com alguns irmãos, né? Ele sempre buscou andar com os irmãos que estavam ao nível a mais do que ele, aqueles irmãos que estavam levando Deus a sério. E infelizmente ele teve uma experiência que os irmãos falavam: olha, quando eu vou passar uma moça, a primeira olhada não é pecado, mas a segunda já é. E eles falaram: olha, aí o Luciano Subirá chegou e falou para eles: de onde vocês tiraram de onde vocês tiraram isso de que a primeira olhada não é pecado? Então, olha uma vez e não tira o olhar e fica olhando até o fim. E ele fala isso, né, sobre o nosso olhar, cara. E é inevitável que, igual eu citei no início do vídeo, que a gente vai olhar sem querer para alguma moça que passou. Porém, a rapidez que a gente tira esses olhos, a rapidez que a gente desvia o olhar, isso é muito importante. Às vezes, quando acontece de alguma situação dessa, cara,
tenta desviar o seu olhar, tenta já olhar para outro lugar, tenta já pensar em Deus, já pensar nas coisas do Senhor ou em alguma coisa que vai desfocar você disso. Porque quanto mais rápido você desfocar, menos efeito aquilo vai fazer em você. Então isso é muito importante. E cara, eu vou compartilhar um pouquinho só do segundo capítulo, que ele vai falar assim, o plano da santidade. Não separei uma coisa da outra aqui. Aí ele vai falar sobre a masturbação, pornografia, adultério, olhar impuro ou qualquer outros pecados que dizem respeito à sexualidade. Todos serão considerados como um erro sexual. Ou seja, galera, nesse capítulo aqui que ele vai falar sobre o plano da santidade, independente se é masturbação, se é pornografia, se é um olhar impuro, qualquer tipo de imoralidade sexual, ele vai colocar num pacote só como imoralidade sexual. Então tá tudo no mesmo pacote, tá? Independente da prática, é tudo como se fosse, tudo ali se encaixa na imoralidade sexual. As consequências são diferentes, umas mais drásticas que as outras, porém a raiz é a mesma. Quando o assunto é abordado no Novo Testamento, uma mesma palavra é utilizada diversas. Aí ele vai falar aqui que no Velho Testamento para esses atos é usada a palavra porneia, traduzida normalmente como relação sexual ilícita, adultério, fornicação, imoralidade sexual, refere-se a todo tipo de pecado de ordem sexual. Então, para resumir, a imoralidade sexual no Velho Testamento era tratado como porneia e tinha essas características de tanto imoralidade sexual, adultério e fornicação. E relação sexual ilícita, né? Tinha muita coisa no Velho Testamento bem bizarra. E aqui vai ter uma parte que é muito importante, que vai falar assim: cabe lembrar aqui que pecar é errar o alvo, ou seja, cometer pecados sexuais é errar o alvo da sexualidade idealizada por Deus. Nosso Senhor é um Deus de ordem. Tudo que Ele faz carrega um propósito. E a sexualidade possui um lugar especial, preparado por Ele para cada homem. Tremenda satisfação aguarda aqueles que decidem seguir os caminhos do Senhor, assim como sai perdendo que decide trilhar os próprios caminhos. Isso porque o caminho dele para a sexualidade é perfeito, enquanto o nosso descamba em prisão. O sexo foi criado para a humanidade e não a humanidade para o sexo. Nesse sentido, devemos entender a palavra de Deus como um guia sobre as disciplinas sexuais que nos ajudam a andar em um lugar de plena satisfação. Se vocês querem que eu traga uma parte 2 desse vídeo, comentem aí, deixe bastante like, compartilhe bastante com seus amigos. E cara, se você quer saber um pouco mais desse livro, tem uma pregação do Israel Subirá, se eu não me engano está no canal dele ou no canal do Orvalho.com, no orvalho.com, chamado Morte ao Dragão. Lá ele vai falar um pouco mais do livro. Peço para você que ainda não deixou o like, vem deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sino para todos, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Espero que esse vídeo tenha pelo menos te motivado a buscar mais ao Senhor, a buscar mais a santidade do Senhor. E, cara, se você puder, te aconselho muito a comprar esse livro. Se você não tiver condição, eu te aconselho a pelo menos assistir a ministração do Israel chamado Morte ao Dragão, que vai estar lá no canal dele ou no canal da Orvalho.com. Que Deus te abençoe, dá uma olhada no vídeo que eu estou sugerindo para vocês e até a próxima. Falou!